conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson, ele é mestre em administração de empresas, é contador, especialista em auditoria, em planejamento, projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro e também consultor corporativo. E o Ederson, ele é sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tá tudo bom, Ederson? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. O Ederson, no programa passado, nós falamos sobre holding familiar. E é um tema interessante, porque de maneira geral, a maioria das empresas não tem essa prática. E às vezes nem imagina que isso pode ser feito. Isso por quê? Por falta de conhecimento. E hoje nós resolvemos falar novamente sobre esse assunto, porque a sua empresa, mesmo sendo da cidade, uma empresa urbana, ou a sua propriedade rural, a sua fazenda, ela pode se tornar uma holding familiar, correto? Correto, Antônio. Nós estamos falando o seguinte, quando nós estamos num país como o Brasil, onde eminentemente 97% das empresas constituídas hoje no Brasil são empresas familiares, nós temos que tomar algumas preocupações. E aí nós sabemos o seguinte, nós temos estatística hoje que de a cada 100 empresas familiares, apenas em torno de 40% dessas empresas, de fato, passam para a segunda geração. E depois, para a terceira geração, cerca de 5% dessas empresas. Então, nós temos um alto índice de mortalidade hoje nas empresas familiares. E qual que é o principal objetivo que leva a esse alto índice de mortalidade? De fato, a falta de profissionalização e a preparação dos sucessores que irão assumir esse negócio. Então, a holding familiar, ela vem trabalhando dois grandes aspectos que eu acho muito importante. O primeiro aspecto realmente é a questão da proteção patrimonial da família. E o segundo aspecto que é extremamente importante para a continuidade dos negócios, que é de fato trabalhar a sucessão dessa empresa. Agora, o Ederson, o que eu fico às vezes encabulado, é porque a cultura nossa, a cultura brasileira, e principalmente aqui a cultura goiana, aqui na região centro-oeste, faz com que as pessoas nem se atentem para isso, ou parece que a maioria acha que não vai morrer. Na verdade, a segunda opção que você falou, a questão do patriarca, né, da matriarca, achar que de fato vai ser eterno e que esse negócio ele não precisa passar de fato por um processo de sucessão. Acha que é bobagem, né? Acha que isso realmente fica assim em segundo plano, vão deixando isso sempre para um segundo plano. E a gente percebe, Antônio, em estudos que nós temos aí hoje, estatística, que de fato as empresas elas deixam de existir, né, um grande número de empresas deixam de existir a partir realmente da segunda geração. E aí esse processo que nós estamos falando de um processo estruturado de preparação do herdeiro para assumir o negócio, ele precisa ser um processo muito bem definido e muito bem preparado. A holding familiar pode ajudar nisso? Ela pode ajudar a partir do momento que a gente trabalha esses dois aspectos que eu falei, que é o aspecto realmente da proteção do patrimônio da família e o aspecto da sucessão, que é a preparação. Como que isso vai acontecer com a constituição da holding familiar? Quando nós constituímos uma holding e o objetivo da holding é justamente ter uma empresa, uma pessoa jurídica que controla outros negócios e outras pessoas jurídicas. Então essa pessoa jurídica ela passa a administrar. Nós tiramos então a figura do administrador pessoal e passa a ter a figura da administração da pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica administrando outras pessoas jurídicas e outros negócios. Então, ou seja, é uma controladora controlando outros negócios. Nesse sentido, o que é que muda, né, de você ter uma pessoa jurídica ou uma holding familiar? O que isso muda dentro do processo? Muda que a partir do momento em que você constitui essa empresa, você estabelece regras dentro do estatuto social dessa holding e essas regras precisam ser cumpridas por aquelas pessoas que estão dentro desse negócio. O que a gente pode falar no próximo bloco, Antônio, é justamente quais são as etapas para a constituição de uma holding e o que deve de fato ser observado nessa constituição. Era justamente o que eu ia falar para você agora. Então vamos para o intervalo e depois nós vamos ver como é que funciona
a tal da holding familiar. É um minutinho só. Eu estou conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre holding familiar. E é um tema muito interessante, muito sério isso aqui, porque muitas empresas deixam de existir por causa da continuidade. Os filhos não dão continuidade porque partem para outras coisas e não querem assumir aquilo que o pai às vezes gastou 20, 30, 40 anos para construir. E às vezes é uma coisa de futura, mas por falta de estrutura, de conhecimento, deixa-se de tocar para frente uma coisa que já está basicamente pronta. É assim mesmo, né, Wes? Exatamente, Antônio. A holding familiar, né, e principalmente voltada aí para o agronegócio, ela tem que ser constituída a partir do momento em que a gente entende o seguinte: eu tenho o patrimônio da empresa, eu tenho o patrimônio da família, eu tenho um negócio, né, que esse negócio pode ser a própria atividade rural, e obviamente que nós temos então os herdeiros. Então eu falo sempre o seguinte: existe uma receita pronta e acabada? Não. O que existe, Antônio, é que a gente precisa conhecer cada realidade familiar e nós temos que fazer um desenho societário de acordo com aquela família. O que é importante é o seguinte: esse é um trabalho que ele é um trabalho muito consultivo e muito detalhista, no sentido seguinte: isso não é a mesma fórmula de uma família para outra família, porque nós temos negócios diferentes de família para família e nós temos estrutura familiar diferente de família para família. Então nós temos que de fato saber entender qual que é a realidade de determinada família e a partir desses números, desses dados e da análise realmente do patrimônio familiar, dos negócios da família, é que a gente vai fazer o desenho que mais se adequa àquela realidade. O importante é pensar o seguinte, Antônio: nós temos estruturas em que em alguns momentos a gente vai constituir holdings patrimoniais que receberão os patrimônios da família. Por exemplo, nós temos 3, 4 fazendas que estão hoje na pessoa física. Eu preciso de uma proteção para essas fazendas. Então eu vou pegar essas fazendas, vou subir para uma holding patrimonial. Essa holding patrimonial vai receber esses bens e nós vamos integralizar esses bens nessa holding familiar. Quem vai fazer parte do quadro societário dessa holding? Eu vou colocar o patriarca, vou colocar os filhos, né? Isso vai depender realmente de cada situação e de cada caso. Em algumas situações são colocadas somente os filhos e nós temos cláusulas onde o uso e o fruto vitalício fica para os pais. Então depende de cada realidade. No fundo, você sabe o que acontece? Eu já tive conversando com vários produtores e pessoas grandes. Eles têm medo de perder a fazenda. Que se fizer isso, eu não vou ser mais o dono. Pelo contrário, você vai constituir uma coisa sólida. Exatamente. Né? E vai pagar até menos imposto. Vai pagar, tem os benefícios fiscais, né, com a constituição da holding. E uma outra situação, Antônio: quando eu coloco uma cláusula, né, de uso e fruto vitalício, jamais os herdeiros poderão vender essa propriedade sem que de fato os pais eles estejam consentindo para que essa venda ocorra. É uma coisa totalmente segura e uma coisa inteligente de você tocar a sua propriedade rural, a sua empresa. Não é isso? Exatamente. Hoje se fala muito em constituir hold para a questão de blindagem patrimonial. Eu não gosto desse termo, acho um termo muito forte, mas nós temos condições de proteger muito o patrimônio da família através da constituição da holding familiar. É isso aí. O Ederson Viana, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu acho que ficou bem claro para você que o caminho é esse, não é? Exatamente, Antônio. O Ederson, vamos embora, né? Nosso programa já acabou. Ok. E eu espero você aqui no próximo. Ok, Antônio, obrigado e um grande abraço aos nossos telespectadores. E se alguém, porventura, tiver alguma dúvida sobre holding, pode mandar um e-mail para mim que eu estarei respondendo também. O ederson@grupodestra.com.br. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você encontra no nosso Facebook, www.facebook.com/Antônio Pereira TV Agro. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: negócios baseiam-se no segredo, mas o sucesso tem base na cooperação. Um grande abraço, um bom dia.